Olá, seja bem-vindo ao Bíblia e Reflexão com a Jana. Hoje daremos continuidade à leitura do primeiro livro da Bíblia e o primeiro livro de Moisés, o livro chamado Gênesis. No vídeo anterior, lemos sobre a criação do céu e da terra e dos seres viventes. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais lindas e profundas da Bíblia, a formação do Jardim do Éden, o lugar que Deus preparou com tanto amor e perfeição para o ser humano. Antes de começarmos a leitura, quero te convidar a refletir sobre algo especial. Deus é um Pai cuidadoso. Ele não apenas criou o homem e a mulher, Ele preparou um jardim, um ambiente de paz, beleza e comunhão, onde tudo era harmonia. O Éden nos lembra que fomos criados para viver perto de Deus, em relacionamento com Ele e com tudo que Ele criou. Mesmo que hoje o mundo não seja mais como aquele jardim, o desejo de Deus continua o mesmo: estar perto de você, cuidar de você e te fazer florescer. Que a leitura de hoje reacenda em seu coração a esperança de que ainda existe um lugar de paz, propósito e amor quando caminhamos com Deus. Agora sim, vamos à nossa leitura. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali esse rio se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gihon. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel, ou Rio Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo:
toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a nossa leitura da formação do Jardim do Éden. Daremos início à leitura da próxima palavra. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Chegamos ao fim da leitura da palavra Como Deus criou a mulher. Vamos agora fazer o nosso momento de reflexão sobre a palavra que acabamos de ler. E a cena, um jardim perfeito, repleto de vida, cores e aromas indescritíveis, água correndo suavemente pelos rios, árvores frondosas, oferecendo frutos doces, o sol brilhando sem ferir, o vento soprando com carinho. Esse foi o lugar que Deus preparou para o ser humano. O Jardim do Éden não foi apenas um pedaço de terra, foi um presente do Criador, um espaço pensado para o bem-estar, para a comunhão e para a alegria plena. Minha cena, Deus colocou ali Adão, não para simplesmente existir, mas para viver em harmonia com a criação. E ao olhar para ele, percebeu algo profundo. Não é bom que o homem esteja só. Essa frase carrega muito mais do que parece. Ela mostra que Deus nos criou para o amor, para a parceria, para compartilhar a vida. Assim, Deus formou a mulher, não do pó, mas da costela de Adão, não da cabeça, para governar sobre ele,
não dos pés para ser pisada, mas do lado para caminhar junto, perto do coração para ser amada, sobre o braço para ser protegida. E nesse gesto, Deus nos ensina sobre a igualdade, respeito e unidade. O Jardim do Éden não era apenas um cenário, era um símbolo. Ele representa o sonho de Deus para a humanidade. Viver em paz, cuidar da criação, honrar o próximo e desfrutar da presença dele. E a criação da mulher revela que o amor, a amizade e a parceria são dons sagrados que precisamos cultivar todos os dias. Hoje, mesmo que não estejamos mais no Éden, podemos carregar um pedacinho dele dentro de nós. Cada vez que escolhemos cuidar de alguém, respeitar, amar de verdade, perdoar e trabalhar juntos, nós reconstruímos pedacinho por pedacinho o jardim que Deus sonhou para nós. Que essa história nos inspire a lembrar que não fomos criados para a solidão, mas para a comunhão. Não fomos feitos para destruir, mas para cuidar. E que possamos ser, no mundo de hoje, jardineiros do amor de Deus, plantando sementes de bondade, cultivando relacionamentos saudáveis e colhendo frutos de paz. Porque o mesmo Deus que soprou a vida em Adão e formou a mulher com tanto carinho, continua até hoje criando novas histórias, novos começos e novos jardins dentro de cada coração disposto a amar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando tem conteúdo novo, comente o que o seu coração mandar, escreva o que você achou da leitura e vem comigo, bora nos próximos vídeos para a gente refletir juntos sobre essa mensagem de Deus para nós. Até a próxima!